Olá a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar seguimento aqui à nossa aula de Lightroom. A gente viu a biblioteca já, na revelação a gente viu o básico, o curvo de tons, HSL, o split toning, e a gente vai ver, não se preocupem, os detalhes, detail, lens correction, transform, effects e a calibration, sem problemas. A gente vai ver tudo isso, a ideia é passar por todas essas ferramentas. Mas a gente vai começar hoje a ver essas ferramentas aqui de cima, essas que são ferramentas mais pontuais de tratamento e que são bastante interessantes. Vamos lá. A primeira coisa que a gente pode ver nessa ferramenta, a primeira ferramenta na verdade, é a ferramenta de recorte, de cortar a foto mesmo, assim. Então, clico nela, ela tem algumas opções que a gente já vai detalhar e eu posso cortar essa imagem como eu quero. Primeira coisa importante da gente ver nessa ferramenta é a questão do cadeado. Esse cadeado quer dizer o aspecto, a proporção da foto. Se ele está aberto, eu posso alterar a proporção da foto. Então, estou aqui alterando, deixando a foto mais vertical. Se ele está fechado e é simplesmente clicar nele e fechá-lo, eu tenho aqui que eu não posso mais alterar a proporção da foto. Ele sempre vai cortar com essa proporção fixa. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão é o ângulo. Aqui eu faço aquele pequeno ajuste, sabe aquela coisa do horizonte ter ficado levemente torto? Levemente, tá? Isso aqui não é para girar a foto nem nada disso. Mas aqui eu posso fazer esse pequeno ajuste, né? Ou dois cliques zero, ou esse minúsculo ajuste para deixar a foto o mais precisa possível. Essa é uma das questões da ferramenta. A última questão da ferramenta é aqui a proporção. Na proporção, quando eu tenho aqui o original, é como foi fotografado, a nossa proporção comum na fotografia é 3:2, sempre nessa ordem de proporção. A proporção não tem unidade, né? Não é 3:2 centímetros, é 3:2. E aí dentro dessa lógica eu posso ter o quanto eu quiser. Por exemplo, 3:2, 20:30 centímetros. 10:15 centímetros também é uma proporção de 3:2. E assim por diante. Quando eu clicar aqui, eu tenho como fotografado, original, se eu posso customizar isso, mas eu posso criar algumas proporções. E todas essas que estão aqui são proporções clássicas dentro da fotografia, que são muito, muito utilizadas desde sempre. Na verdade, até se remetem a câmeras antigas, por exemplo, 1:1 se remete a Rolleiflex, a Hasselblad, 4:5, 8:10 a câmeras como a Toyo View, a Sinar, e assim por diante. Assim, 5:7 existia uma Mamiya, 5:7, a Pentax também tinha uma câmera, 5:7. São proporções que a gente usa muito, mas o que quer dizer essas proporções? Por exemplo, 1:1 quer dizer que a altura e a largura vai ser exatamente 1:1. O que quer dizer isso? Quadrado, né? Eu sei que a gente usa muito hoje, por exemplo, no Instagram. E aí, tem essa forma, ele te permite até fazer uma postagem na horizontal ou na vertical, mas para aproveitar melhor a área como um todo, o quadrado acaba sendo bastante usado. Ou eu posso vir aqui e 4:5, que é um pouco mais aberto do que o 3:2, ou, enfim, todas essas possibilidades aqui. Eu vou voltar aqui para o meu original, fiz um pequeno corte, eu posso simplesmente clicar na ferramenta de novo ou dar um Enter. Posso dar um Enter ou se eu clico na ferramenta de novo ele já corta. Professor, ficou esquisito esse corte porque ao virar a foto perdeu uma parte da imagem aqui e aqui ficou um vazio completo. Não tem problema. Clico lá, a imagem já está aqui. O Lightroom nunca muda efetivamente a sua foto original. Então a imagem está aqui, feita. Eu posso refazer isso, por exemplo, ou cortando um pouco mais aqui, o cadeado está fechado, ele vai aceitar esse corte, ou simplesmente posso resetar aqui embaixo a imagem e ver que talvez só um minúsculo corte aqui, com o cadeado fechado, e vou pegar um pouquinho aqui,
já está mais apropriado. Eu deixo o quadro um pouco mais fechado, sem problemas. Como a gente quiser. Essa, então, é uma ferramenta bastante simples, que é só para fazer esse crop, né, esse reenquadrar da imagem. A segunda ferramenta, ela é conhecida em português como ferramenta de remoção de mancha, ou Spot Removal. Aqui, esse Qzinho que está, que eu vou mostrar para vocês com um pouco mais de zoom. Quando você deixa o mouse em cima da ferramenta, ele escreve o nome da ferramenta e entre parênteses ele te dá o atalho. Impossível decorar todos os atalhos, mas para quem quiser, o primeiro atalho é R, para a gente fazer esse crop, esse corte. O segundo atalho aqui é Q. O que essa ferramenta tem? Ela tem aqui de especial que ela é uma ferramenta de remoção de pequenos defeitos da foto. E isso também acaba sendo um pequeno tratamento de pele. Eu vou me deter bastante nessa ferramenta. A gente vai ver só essas duas ferramentas para o vídeo não ficar muito longo. E no próximo vídeo, que eu já disponibilizo essa semana para vocês, a gente vê essas três ferramentas aqui. E num outro a gente vê o pincel. Vamos fazer assim, para os vídeos não ficarem tão longos. Aqui eu tenho o tamanho, e aí o tamanho do pincel de pequenininho ou gigantesco. Eu posso ajustar o tamanho aqui, ou simplesmente pelo teclado. E como é que eu faço isso pelo teclado? Colchete para a direita aumenta, colchete para a esquerda diminui. Então, colchete para a direita aumenta, colchete para a esquerda diminui. Eu sugiro que vocês comecem a usar o colchete por um motivo muito simples. Tudo no Photoshop, no Lightroom, que precisa aumentar e diminuir o tamanho, é pelo colchete. Então, todo atalho no Photoshop, aqui, quando a gente for mexer no pincel, se eu quiser aumentar e diminuir, colchete para a direita aumenta, colchete para a esquerda diminui. Essa aqui é uma área, no Feather, que é essa área de transição. Aqui em 0, ele é bastante duro, ele vai marcar um pouco. E se eu for aumentando, você vê que ele vai criando essa borda de transição, onde eu tenho uma suavização das bordas. A grande questão dessa ferramenta é o seguinte, dessa especificidade da ferramenta. Se ela estiver marcando demais a minha cena e deixando essa bola muito marcada, talvez aumentar aqui um pouquinho o feather é interessante para que eu tenha a suavização das bordas, como vai aparecendo aqui para vocês. Outra ferramenta bastante interessante é a opacidade. A opacidade quer dizer que a 100% ele vai carimbar em cima e deixar esse carimbo bastante acentuado. E eu vou diminuindo a opacidade e ele vai ficando mais suave sempre, assim, parecendo quase uma sobreposição muito delicada. Também a mesma coisa, se eu tiver com um processo de marcar, se estiver ficando muito rígido, diminuir a opacidade também é uma boa ideia para isso. Então eu tenho tamanho, essa difusão e a opacidade. E além disso, eu tenho essas duas ferramentas aqui em uma só, que é o clone e vamos chamar de carimbo, que é como a gente chama, ou band-aid, melhor dizendo, assim, que é como a gente chama isso em português, o heal. O clone, ele vai clonar mesmo, ele vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V na área e vai deixar marcado. O heal, ele vai levar em consideração textura, luminosidade, das bordas para deixar isso o mais suave possível. Então, se eu quiser fazer uma coisa mais pesada, mais forte, o clone é mais interessante. Se eu quiser fazer um tratamento de pele, tirar uma espinha, por exemplo, o heal é absolutamente mais aplicável. Essas são as questões colocadas aqui dentro quando eu clico nessa ferramenta. Vamos ver isso aplicado na imagem. Eu pego, por exemplo, vamos aqui pegar, acho que ela tem uma espinha aqui. Tem uma espinha aqui. Isso é interessante da gente conversar. O ponto é, tudo que for temporário, espinha, um cravo, eu posso tirar à vontade, porque ninguém vai ficar com aquela espinha, com aquele cravo para sempre, então tá tudo certo.
A grande questão é, tudo que for permanente, eu tenho que perguntar para a pessoa se tudo bem tirar. Por exemplo, ela tem uma cicatriz na testa. Eu posso suavizar essa cicatriz, e eu já mostro para vocês como eu faço, mas, de repente, a pessoa não quer. É uma marca que ela tem desde criança, que ela se reconhece dessa forma, ela não quer tirar essa cicatriz. E aí a gente opta por não tirar, ou não suavizar. Agora, se ela quiser tirar, tudo bem, a gente tira, é exatamente a mesma ferramenta. Vamos aqui. Eu determino o tamanho aqui do meu pincel, clico e pronto. Simples assim. O que está em jogo? Aonde eu cliquei é a área em que ele agiu. Essa outra bola aqui, que não tem esse pequeno mirazinha, tá vendo? Tem essa mirazinha que foi aonde ele agiu, e essa outra área que é onde ele não agiu. Essa outra área, na verdade, é da onde ele pegou a pele para clonar aqui em cima. E eu posso indicar para ele aonde eu quero. Você vai vendo que ele pode reproduzir essa pinta, por exemplo, para mim. Em geral, ele acerta. Mas eu posso vir aqui, pegar essa área que é a área em que ele me indicou e levar para onde eu quiser. Então, essa é uma das questões. Eu vou continuar meu tratamento aqui. Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, aqui tem uma pequena questão na pele. Coloco aqui do tamanho do meu problema, clico, ele já faz isso. Posso pegar aqui também, bem pequenininho, clico, ele já faz, aqui na pálpebra, desculpe, clico e ele já faz. Você está vendo que ele vai deixando aqui essas bolinhas. E aqui tem uma coisa, a bolinha que está com essa dupla é a que está ativa. E essa aqui, ela está inativa, ela está dormindo, digamos assim. Mas eu posso deixar ela ativa de novo, eu dou um clique, ela passa a ter essas duas bolinhas combinadas, ela que está ativa. Por que ela fica inativa e ativa? Ela fica inativa e te mostrando aonde ela vai estar, para que você saiba onde foi mexida, e ativa é porque eu posso mexer nela. Eu posso mexer em que sentido? Primeiro, levando aqui para onde eu quero essa sugestão. Posso recriar uma pinta ou alguma coisa desse tipo assim. Segundo eu posso alterar aqui o tamanho da minha sugestão, de ficar um pouco maior ou ficar um pouco menor, de acordo com o que eu achar do tamanho da imagem. E a terceira coisa é, apertando Delete, ela simplesmente deleta aquela que está selecionada. Você pode ver que essas aqui, que estão aqui ainda, ficaram sem problema nenhum, mas aquela foi deletada, porque aquela estava ativa. Eu vou fazer de novo o meu tratamento aqui, feito, ok, sem muitos problemas. Vou voltar aqui, eu tenho esse círculo, clico, quero deletar esse. Clico, eu vejo que ele está ativo, delete e pronto. Posso aumentar aqui o tamanho e feito, novamente. Beleza, isso feito, vamos para a cicatriz dela aqui. Como é que eu faço para eliminar? Vamos supor que a pessoa pediu para eliminar, ou seja um tratamento de moda, por exemplo, que eu não quero essa cicatriz dessa pessoa. Se eu ficar fazendo bolinha por bolinha aqui, a lente não dá muito certo, desculpem, eu vou criar aqui uma certa visualização muito difícil. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui o mais próximo possível desse tamanho na largura, clico, seguro o clique no mouse e arrasto isso para onde eu quero. E aí ele vai tentar copiar para a parte de baixo. Então, sempre que eu clicar, segurar e arrastar o mouse, ele vai pegar uma área maior. E eu posso fazer isso com qualquer área. Às vezes, o que acontece, por exemplo, nessa situação, é que essa bordinha, da onde ele está me indicando que ele tirou, evita que eu veja ou dificulta a visualização para ver se está bom ou se não está o meu tratamento. Aqui eu tenho as opções de deixar aparecendo, deixar só a que está selecionada aparecendo, ou nunca a que está selecionada. Então, o que eu estou dizendo?
Eu queria ver como ficou aqui esse tirar a cicatriz, mas esse alinho dela, branco, está me incomodando para que eu possa ver a imagem. E por que ele está aparecendo? Porque aqui embaixo eu estou com a opção de Always, ou seja, sempre está aparecendo. Eu posso colocar só a que está selecionada, então ele só aparece a que está selecionada, ou nunca, ele não vai aparecer esses pontinhos. Eu vou deixar em nunca aqui, vou clicar daqui a pouquinho, e ele desaparece e eu vejo que a cicatriz foi bem removida e não há nenhuma questão com isso. Posso voltar só para ver onde foi feito o tratamento, ou posso optar porque ele não mostre mesmo e vou fazendo esse processo. Uma coisa muito comum que as pessoas costumam me perguntar, professor, ela tem bastante questões, né? Todo mundo, né? Tipo pequenas espinhas ou cravinhos, alguma coisa assim. Eu preciso ir aqui um por um, clicando e vendo como ficou o tratamento? Sim, exatamente assim. Você fala, nossa, mas eu vou passar um tempo fazendo isso nessa foto. Sim. E se a gente, por exemplo, fizer aqui só um pouquinho para a gente ver como fica, deixando no Always, você vê que aqui ele errou. Eu dou ok. Agora melhorou um pouquinho. Eu poderia ter voltado a ferramenta ou deletado como eu fiz. Eu preferi deletar porque ele errou feio. E aí eu vou tirando essas pequenas incursões. Posso, por exemplo, diminuir um pouco as sardas dela, se a cliente assim preferir. Não há nenhum problema. E você vai vendo que vai enchendo de bolinha, né? Posso ficar horas aqui. Você vendo que essas bolinhas começam a atrapalhar a vida, e aí por isso que existe essa opção de não mais aparecer, e eu posso ver como está ficando mesmo. Tudo bem com isso? É basicamente essa a ideia de você conseguir retocar. A última coisa dessa aula é a seguinte: às vezes tem coisas que são muito pontuais, tipo um pelinho aqui da sobrancelha que eu quero retocar, porque a gente chega nesse nível mesmo de retoque. E aqui eu dei o zoom, sempre lembrando que o zoom é só apertar o mouse, né? Clicar. Aqui eu estou segurando o espaço porque eu estou com a ferramenta. Ou, se eu não gosto muito de atalhos, aqui tem o Fit, que ele fita a imagem mesmo. Tem o Fill, de preenchimento, que ele preenche todo o quadro. E tem o 1 por 1, que é 100% de visualização, que é o zoom máximo que a gente consegue ver sem nenhuma artifício óptico, uma lente de aumento, nada. É assim que o nosso olho vai conseguir ver essa foto. Às vezes não é o suficiente. E aí, a grande questão é que eu tenho aqui. Aqui diminui um pouco o zoom e aqui aumenta. Então, por exemplo, 2 para 1 ou 4 para 1. E se a gente for ver, a gente está vendo o pixel na imagem. Eu vou diminuir um pouquinho, 2 para 1 já está mais do que o suficiente. E sempre lembrando, toda vez que eu tiver aqui com essa imagem já ampliada, se eu quiser movimentar ela, eu seguro o espaço no teclado, aparece a mãozinha e eu vou me movimentando com o mouse. Eu vou fazer os meus pequenos pelinhos aqui. Tá vendo? Aqui tem um problema um pouquinho maior, eu seguro, contorno, ele já elimina. E aqui eu posso... Ó, ele errou, sem problemas. Volto lá, ele deixou uma pequena marca. Deleto, diminuo ainda mais, clico, deixa eu tirar a bolinha, para ver se ele não apareceu. Perfeito. E eu vou fazendo esses pequenos, minúsculos ajustes aqui para que ele desapareça. No final de tudo, se eu for ficar fazendo isso aqui durante um bom tempo, vou pegar um para um aqui, nessa imagem, eu tenho aqui no histórico, só para a gente visualizar, perdão, que eu cortei a imagem também, ele está aqui. Aqui no histórico, para a gente visualizar só a questão da remoção das manchas, eu tenho disso para isso. Se a gente for na área da cicatriz, eu tenho disso aqui.
perdão, aqui, disso para isso. E aí eu tenho esse processo. Bem, essa é uma ferramenta bastante interessante, que a gente usa muito, e aqui eu apliquei ela à pele, mas aí sim a última questão do vídeo, só mostrar como a gente pode aplicar em paisagem isso. Aqui a gente pode aplicar na paisagem de dois jeitos distintos. O primeiro é, se tiver algum galho aparecendo no céu que eu queira tirar, se está aparecendo algum elemento que eu queira suprimir, eu posso usar isso também. Vamos abrir essa aqui para a gente ver. Por exemplo, essa foto, que é a foto, são duas araras. Se eu pego essa mesma ferramenta e clico na arara, que deu mega errado. Ele duplicou a arara, sem problemas. Eu vou fazer isso. E aí ele agora sim entendeu que eu queria tirar a arara. Ele pegou a outra arara e duplicou, né? Enfim, acontece. E aí se eu tirar aqui a visualização, eu tenho uma arara só, por exemplo, aquela... Eu precisava de um arara só na imagem e eu retirei a outra. Sempre que for fazer esses tratamentos no céu é muito simples, porque o céu é muito tranquilo de padronizar para a ferramenta. Ou uma outra coisa que pode aparecer é isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui no canto tem essa mancha preta. Isso aqui é sujeira no sensor. De vez em quando a gente tem que mandar limpar o nosso sensor. Essa sujeira é uma pequena sujeira, um pequeno grãozinho que colou no seu sensor e aí, porque a luz não passa, aparece esse preto. Aqui não há nenhum problema. Eu simplesmente clico e ele faz o processo de remoção. Poderia caçar aqui várias sujeirinhas que estão no meu sensor, por exemplo, aqui, tá vendo? Esse pequeno ponto aqui incomoda bastante, principalmente quando a imagem está impressa, e eu simplesmente clico e eu sumo com isso. Então, essa é a ferramenta de remoção de manchas, que é uma ferramenta basicamente aplicada para remover qualquer objeto da cena que eu não gostaria que estivesse ali, um galho no céu, uma mancha no sensor, uma espinha, qualquer coisa que eu não gostaria, e essas são as utilidades, essas são as ideias da ferramenta, né? De tamanho, a suavização de borda, a opacidade, e principalmente reforço essa ideia de clone, que é um pouco mais duro, e o Hue, que é o Band-Aid, que é um pouco não, na verdade, bem mais suave, porque ele leva em consideração textura e luminosidade do que está ao entorno do que você pegou. Vou devolver a ferramenta aqui, só para a gente ter uma ideia do que a gente vai ver no próximo vídeo. 3 ferramentas, remoção de olhos vermelhos e essas duas ferramentas que são tratamentos em áreas específicas da imagem, que a gente conhece como filtro graduado. O outro, pincel, e quando a gente acabar essas ferramentas aqui de cima, a gente passa de novo a ver essas ferramentas embaixo, começando pelo detalhe até a calibração. É isso. Espero que estejam todos bem. A gente conversa na terça-feira. Se cuidem.